Olá, seja você bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do Talk Saving Cloud, um bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud que visa levar a você conhecimento e a vivência de especialistas e convidados em cloud. O nosso tema de hoje é como a Linksys Soluções em TI conseguiu estabilidade e escalabilidade migrando para a cloud. Eu sou Marcos Barbosa. Para enriquecer a nossa conversa, a gente recebe hoje o Luiz Paulo Bassi de Lima, diretor da Linksys, especialista em Linux e Telecom. A gente recebe também conta com a participação do nosso especialista em soluções cloud, sócio e diretor de tecnologia na Saving Cloud, o Daniel Guidolin. Para você que assiste a gente hoje, nós vamos abordar sobre temas como a importância na facilidade de migrar, de infra para a nuvem e como a Saving Cloud opera com empresas de telecomunicação. Como uma infraestrutura robusta pode ser quesito decisivo para um cliente contratar seus serviços, como é importante a segurança oferecida por um cloud, uma plataforma de cloud, e os benefícios que ela pode proporcionar para o seu negócio ou o seu projeto, além de diferenciais que a plataforma da Saving Cloud oferece ao cliente, como diferencial de cobrança, valor agregado, que são apenas alguns deles. A gente também vai contar com perguntas para manter uma sequência aqui no nosso bate-papo, onde o Luiz vai contribuir também com a experiência dele e da Linksys na plataforma da Saving Cloud. E os nossos especialistas aqui, no caso o Daniel, ele vai trazer mais a fundo e ir mais a fundo sobre o tema de hoje, tá certo? Para quem está assistindo e não conhece a Saving Cloud, ou quer conhecer um pouco mais, na sua tela agora aparece o nosso site, savingcloud.com. Você acessando ele e indo até a guia Soluções Cloud, você pode conferir todas as ferramentas que nós possuímos e as tecnologias disponíveis na plataforma da Saving Cloud, no nosso marketplace. Lá existem bancos de dados, soluções de aplicação web, containers, e para você que quer uma loja virtual, um e-commerce, também tem uma solução lá para você, uma não, várias, tá? Então você pode acessar e conferir. Você pode, inclusive, testar por 14 dias grátis a nossa plataforma, então acesse lá e confira. Se você não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, a gente já pede que você se inscreva para não perder nenhum outro conteúdo e também não perder outros bate-papos com clientes e especialistas. A gente tem sempre conteúdos de muita relevância aqui, então já se inscreva para fazer parte da nossa comunidade. Aproveite também, deixe seu comentário aqui sobre o que você achou do nosso bate-papo com o Luiz e a participação do Daniel aqui no nosso talk de hoje. Deixe o seu gostei também para que esse conteúdo chegue a outras pessoas que buscam por esse tipo de assunto aqui no YouTube, tá certo? E para você que quer seguir as nossas redes sociais, aí na tela também aparece, todas, @SavingCloud. Segue a gente lá para não perder nada, certo? Dito tudo isso, recebemos aqui então os nossos convidados de hoje. Sejam bem-vindos, Luiz, Daniel. Agradeço aí pelo convite. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Luiz, por topar participar aí do Talk com a gente. Tá certo, vamos lá. Luiz, a gente começa então querendo ouvir de você um pouquinho a respeito da empresa, da Linksys, os serviços que vocês oferecem e também um pouquinho sobre a sua carreira no caso. Bacana. Então vamos lá, Meu nome é Luiz, sou diretor da Linksys. Eu fundei a Linksys em 2016, com o intuito de atender alguns dos meus clientes que tinham muito problema com a questão de suporte, E como eu já vinha dessa área, me formei em tecnologia da informação, Fiz algumas especializações em Linux e tal, e como eu já tinha uma abrangência grande na área, eu tinha muito cliente com problema, com a parte de TI das próprias empresas deles, eu acabei fundando essa empresa com o intuito de atender as empresas na parte de TI, Então, qual que era a minha ideia? Eu tenho formação, eu tenho bastante conhecimento, estou na área já há bastante tempo. Tem muita empresa que eles têm a área de TI internamente, mas eles não têm tanta bagagem de conhecimento. Às vezes acaba contratando um estagiário ou um funcionário que não demanda de tanta experiência na área, porque, querendo ou não, a área de TI ela é uma área muito grande. Então, você tem que acabar se especializando ou em uma ou em, no máximo, 2, 3 segmentos ali para você conseguir atender. Eu acabei somando várias coisas que eu tinha de conhecimento e fui agregando. E chegou um dado momento que a empresa começou a tomar uma proporção muito grande e eu fui começando meu foco nunca foi telecom, sempre foi dar suporte. E a gente acabou indo para um lado que as empresas de call center aqui na região de Curitiba começaram a me encontrar, e eu comecei a fazer algum comercial também para ir atrás deles, e acabou que eu me encontrei com a área de telecom e não consegui sair mais dela, Eu acabei começando atendendo 1, 2, 3 call center,
e chegou a um nível hoje que eu estou tendo mais de 30, né? Então, assim, tomou uma proporção que eu não esperava. A minha ideia não era trabalhar com telecom, era trabalhar com suporte, mas ela acabou indo para esse rumo e eu tô nela até hoje, graças a Deus. Muito bom, Luiz. E a gente começa, então, aqui a nossa rodada de perguntas com a primeira pergunta, que é a seguinte: como você conheceu a Saving Cloud e o que foi decisivo para que vocês contratassem o nosso serviço? A Saving Cloud, né, dado esse conhecimento que eu tinha, eu comecei a fazer algumas especializações na área de telecom, né, eu tenho algumas certificações na área de telecom, e eu conheci, né, geralmente a gente tem um network muito grande quando você vai em palestra, ou participa de especialização, reuniões, network, enfim. E eu acabei conhecendo um pessoal e comecei a falar, pessoal, eu tenho muita dificuldade hoje em encontrar uma solução que eu consiga colocar as minhas aplicações para rodar, que eu tenha um tempo de resposta rápido, que eu possa ter por exemplo, eu parei um serviço, eu preciso subir um serviço a toque de caixa, tem que ser rápido essa subida. O que acontecia? Eu tinha que tudo fazer local. E daí o pessoal, não, Luiz, mas você está fazendo errado, né? E até então eu nem conhecia muito, não era muito focado na questão de cloud. A pessoa falou, não, mas aí você tem a AWS, tem, enfim, outros segmentos de cloud que você pode subir as suas máquinas lá. E eu comecei a pesquisar. Só que N empresas, eles atendem a questão de dólar. Eu falei, não, em dólar eu não consigo, o custo para mim fica muito alto, eu não consigo. E pesquisando, um colega chegou até mim, né, o saudoso Eduardo, conhecido meu, falou, Luiz, eu estou usando a Saving Cloud. Eu falei, não conheço. Ele falou, cara, sobe lá, você tem alguns dias de graça, me interessou bastante, né, até porque é difícil você conseguir uma empresa que te dá dias gratuitos para você utilizar, sem limitação. Então eu falei, nossa, isso aí vai ser um boom para mim, eu vou conseguir, né? Comecei a colocar as minhas VPS lá, subi as VPS lá e deu muito certo, né? Foi uma indicação de um amigo e tá aí até hoje, não consigo sair mais. A gente segue aqui o nosso bate-papo com o Luiz hoje com mais uma pergunta, que é a seguinte: como foi a experiência no processo de migração para a Saving Cloud e quais aspectos positivos vocês identificaram aí durante o processo? Certo, então vamos lá. No início, para mim, foi um pouco árduo o processo de migração, por quê? Por falta de conhecimento meu, tá? Eu tinha muito pouco conhecimento na área de cloud nessa época, né? Eu era focado em outras tecnologias, não em cloud. Então, para mim, no início foi um pouco complicado, né? Eu tive a ajuda de alguns colegas, a gente conseguiu chegar num ponto de equilíbrio, falou, não, vai ser assim, as máquinas vão ter esse padrão, eu vou conseguir subir desse formato e eu vou subindo uma a uma até conseguir trazer todos os ambientes para dentro da Saving Cloud. Então, o processo para mim inicialmente foi muito difícil, mas com a ajuda de amigos e da equipe da Saving Cloud, que de longe uma das melhores que eu já trabalhei hoje, me ajudaram de forma assim, com maestria, não tive do que reclamar. Me ajudaram a clonar as máquinas que eu não sabia que dava para fazer no início, né, que foi fantástico, que hoje é muito rápido para eu conseguir. Então, hoje a gente foi subindo de uma em uma, até eu chegar num padrão que facilitou a vida. Eu não precisei mais subir máquinas de um outro ambiente para Saving Cloud. Hoje eu consigo gerenciar tudo dentro a partir daquele ajuda que eu tive lá atrás da equipe e de alguns colegas. Então, hoje, eu posso dizer que o processo de migração, para mim, foi muito difícil, mas com a ajuda da Saving Cloud, eu acredito que facilitou muito e até hoje está tudo funcionando. Vamos, então, para mais uma pergunta aqui no nosso talk de hoje, agora sobre a experiência do usuário dentro da nossa plataforma. Luiz, quais diferenciais vocês puderam notar na Saving Cloud e como tem sido, né, a experiência de operar virtualmente sistemas de PABX e VoIP com a gente? Então, o que eu posso te dizer? Eu tinha muito problema na parte de operar essas máquinas, porque o que acontecia? Muitas das máquinas, dos servidores que eu tinha, eles eram no ambiente do cliente, né? Então, o que ocorre? Uma vez que eu tenho agora os ambientes todos, né, centralizados em uma plataforma só, facilita muito a minha vida, até porque uma coisa que eu não tinha também era essa centralização. Hoje eu consigo monitorar todos os meus ambientes de um lugar só. Antigamente não, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que instalar uma plataforma de monitoramento, eu tinha que instalar uma plataforma de gerenciamento de rede, gerenciamento disso, gerenciamento de espaço nos servidores. Hoje não, hoje eu abro um painel e eu consigo ver tudo que está acontecendo. Tá? Então, a minha experiência em relação à Saving Cloud nesse quesito é excelente, é notável, porque uma coisa que eu tinha que, por exemplo, para mim poder, vou te dar um exemplo, eu tinha que monitorar 5 máquinas, 5 ambientes diferentes.
que eu tinha que fazer? Eu tinha que entrar em contato com a empresa, tinha que acionar o departamento de TI, tinha que pedir o acesso, liberar, às vezes o firewall estava em manutenção, alguém estava fazendo alguma coisa e bloqueava, eu tinha que pedir para o desbloqueio, tá? Certo? Aquela burocracia muito grande. Hoje não. Hoje eu tenho autonomia, eu entro nos ambientes, eu sei o que está acontecendo, eu sei quanto que está consumindo de banda, eu sei quanto que está consumindo de memória. A Saving Cloud tem mecanismos de automação que elas me avisam, então, quando a memória está acabando, quando está curta, quando está... Enfim, todo esse processo, né, facilitou, todo esse processo facilitou hoje a manutenção dos meus servidores, né, a manutenção, seja de servidores, de qualquer ambiente que tem ali dentro, porque é muito mais fácil operar dentro, né? A Saving Cloud facilita muito esse serviço para mim. Então, a parte de monitoramento, tanto das centrais quanto do VoIP, que é algo muito delicado hoje, você tem, né, o tráfego de dados é diferente do tráfego de voz. A voz ela é muito sensível, né? Então eu consigo definir dentro do painel quanto que eu quero que seja reservado para voz, quanto que eu quero que seja reservado para dado. Eu tenho uma limitação que eu consigo manter a qualidade do serviço, eu consigo manter lá em cima, né? Então isso facilitou muito a minha vida, então a minha experiência tem sido a melhor possível. Dando sequência no nosso bate-papo com o Luiz, da Linksys, aqui, nosso talk de hoje, nós vamos para a quarta pergunta, que é a seguinte. Sobre infraestrutura, Luiz, quais aspectos e diferenciais oferecidos pela Saving Cloud fizeram que vocês decidissem, né, operar com a gente virtualmente? Olha, são muitos os pontos, né? Mas, assim, vou citar assim, os que definiram, né, que fizeram com que eu tomasse a decisão, assim, hoje, não, vou ficar na Saving Cloud. Foi a questão de ser em real, né? Ser uma empresa brasileira, por mais que utilize uma plataforma, um serviço que não é brasileiro, mas o suporte é brasileiro, a forma de pagamento, então facilita muito a vida, né? Se você tem um suporte que você possa entrar no WhatsApp, você mandar mensagem e você ter uma resposta em menos de 30 segundos, né? Então, isso são coisas que facilitaram o quesito de ser em dólar, o quesito de suporte ser brasileiro e a questão da forma de você, como é que se diz me fugiu agora a palavra, mas a experiência do cliente. Quando você entra no painel da Saving Cloud, as coisas são claras. Você quer criar uma VPS, você cria uma VPS. Você quer criar um ambiente através do Marketplace, você cria um ambiente. É tudo muito fácil. Então, isso facilita. Os relatórios são em português. Então, tipo, assim, sabe? Esse é o tipo de dinâmica que, para mim, para minha empresa, a gente conta muito com facilidade. Então, você conseguir entrar no suporte de uma empresa, você mandar um WhatsApp e você ter a resposta, porque, assim, a parte de telefonia é muito complicado, ainda mais o tipo de cliente que eu tenho. Os meus clientes, eles não podem esperar. Os meus clientes são clientes que eles estão o tempo, isso não só os meus, né, de todo mundo, mas eu acabei deixando os meus clientes um pouco mal acostumados, eles mandam mensagem e eu respondo na hora. Então, eu tenho por mim que isso para mim também é bom. Por exemplo, eu tenho uma central que eu entro em contato com o suporte da Saving Cloud, eles me atendem, por mais que não seja para resolver, mas só o fato de você mandar uma mensagem e você receber uma resposta na hora, você já se sente acolhido. Isso eu não tenho com os outros ambientes que eu já trabalhei. Eu já trabalhei com N ambientes, tudo é e-mail, é SLA, você não sabe o que está acontecendo, você manda uma mensagem, você manda um e-mail, você demora 1 a 2 horas para ter uma resposta. Então, a Saving Cloud ganhou muito ponto comigo nesse quesito, de você mandar a mensagem, ter um suporte rápido, ser brasileiro, enfim. Como se eu ficar aqui falando, eu vou ficar até amanhã falando só de coisas, de pontos positivos, porque realmente a empresa se destaca no mercado hoje no Brasil, com certeza. Fico muito feliz, viu, Luiz, de ouvir isso, né? Porque assim, desde os primórdios aqui, a gente sempre prezou por ser um atendimento mais humanizado. Né? Porque em qualquer outro lugar, normalmente você fala com um robô, né? E aqui não, aqui o pessoal tá assim, o robozinho vai ser só para você escolher qual departamento você vai conversar. Se você quer falar com o financeiro, administrativo, alguma coisa assim, ou suporte, né? A partir dali vai ser alguém que sente, né? Já passou por dificuldades, todo mundo já usou algum outro concorrente, né? Hoje em com dia, certeza, então todo né? mundo sabe como é Nem que seja funciona. Só para teste, né? Exato. E aproveitando, né, falando da infra, na parte de telecom, hoje, né, a gente está conectado a 8 upstream, né, aqui em Campinas, em Fortaleza, né, a gente tem então 8 upstreams, conexão com o IX Fortaleza, IX Campinas e IX São Paulo, né, então assim, na parte de infra de rede, a gente está bem tranquilo, né, a gente tem uma redundância bem interessante.
né? A gente trabalha com equipamentos Cisco, Huawei e Juniper, né? Os servidores todos Dell, tudo em SSD, né? RAID 10 em SSD, então até o servidor de backup nosso é SSD, para dar uma agilidade, né, na geração desse backup, porque senão não acaba os nossos Sim. snapshots na noite toda, né? Então, assim, a parte de infra a gente tem evoluído bastante, né? Desde que vocês entraram, acho que foi em 2001, né? Se eu não me engano, que vocês assinaram conosco, eu acho que era isso, em abril, se eu não me engano, Não me alguma coisa assim. recordo, mas já tem um tempo. Não, Não, eu acho não que me eu acho recordo que era alguma coisa exatamente a assim. data. Deixa eu dar uma olhada. Foi 23 de abril de 23 de 2021. abril. Ah, tá. E desde então a gente aumentou, né, o limite mínimo, né, ou melhor, o limite de banda, né? Quando vocês entraram, Sim. acho que, se eu não me engano, era 30 megas por segundo. Isso é um ponto importante que eu até esqueci de falar. Eu tinha esse problema inicialmente, desculpa te cortar, Pode mas falar. que é um ponto interessante para quem está trabalhando, vai entrando agora para trabalhar com voz. Inicialmente, quando você entra, você tem uma limitação de banda, acho que é de 30 megas. Assim, no primeiro momento que a gente sentiu essa diferença, que a gente sentiu ao vivo ali, que deu o pessoal do suporte já me falou, Luiz, a gente tem essa opção de você reservar a banda e deixar ela fixa para cada máquina. Então, isso auxilia muito para o pessoal que está entrando agora aí, que trabalha com a parte de voz, porque a voz é muito sensível, não? Então você precisa ter uma limitação, você precisa ter um espaço grande para a voz trafegar dentro da rede, né? E assim, por vocês terem tantos, eu não sei como é que se diz a palavra, mas vocês têm uma estrutura muito abrangente, o que acontece? A gente acaba tendo uma latência muito baixa. Então, por exemplo, eu estou me conectando com servidores aqui em São Paulo, de Curitiba em São Paulo, eu tenho uma latência de 2, 3 milissegundos na conversação. Sim. Isso para voz é excelente. Sim, o voz, geralmente, até 150 milissegundos você consegue trabalhar, mas quanto menor, melhor. E eu senti, depois que eu vim para a Saving Cloud, que existe essa latência muito baixa. Então, eu sempre acabo indicando para os colegas meus que estão sofrendo com servidores fora do Brasil, por exemplo. Você gasta um pouco menos, que é o que todo mundo quer, gastar menos, só que em contrapartida você tem muito suporte, porque você tem muito problema, né? Então, a partir do momento que você tem muito problema, e você acaba passando o teu dia só dando suporte, não é legal. Então, é melhor você ter um custo elevado, que não é muito, né, é insignificante em relação à qualidade que você tem. Legal. Por isso que eu falei, né? A gente já aumentou o limite, né? Antes era 30 megas, agora a gente já está com 200, tá? Então, cada instância ali, o limite mínimo, o limite, né, de banda é de 200 megas, tá? Então, assim, a gente aumentou muito os links. Também a gente aumentou a capacidade de leitura e escrita dos discos, né? Também melhorou bastante. Eu não lembro, acho que antes era 100 megas, agora acho que está em 300 megas, alguma coisa assim. Mas sempre a gente está evoluindo, né? Porque o mercado pede e também a gente quer o melhor para os clientes. Né? Essa latência baixa para voz é excelente, para banco de dados também. Né? Quem trabalha muito com banco de dados em nuvem sente muito essa latência, né? Então, cada vez mais. Né? Então, a gente tenta melhorar sempre, investindo para melhorar. Dando sequência aqui no nosso bate-papo de hoje, a gente acabou de falar sobre infraestrutura e agora queremos saber se vocês puderam identificar uma melhora em relação à performance, disponibilidade e estabilidade das telecomunicações estando em nuvem. A resposta é sim, a gente teve muita melhora. Inclusive, eu até vou citar algo que foi interessante, porque o que acontece? Vocês que são da área de TI junto comigo, vocês sabem que hoje, para a gente ter um conhecimento expressivo, a gente tem que estudar muito, tem que ficar muito tempo, tem que estar se atualizando. Então, os meus serviços, eles rodam em nuvem, mas o que acontece? Dentro do meu serviço, eu tenho N protocolos, eu tenho N produtos que rodam junto dentro. Então, o que ocorre? No início, o meu serviço ele era uma bala, ele é muito rápido, né? Rodava com PHP na versão 7, bancos de dados, acho que o mais quero, se não estiver enganado, era o 5. E assim, o que ocorre? Eu tenho a experiência, a expertise, mas em alguns pequenos fragmentos de configuração eu não sabia. Aí o que acontece? Quando eu trouxe todos os meus ambientes para dentro da Saving Cloud, eu comecei a conseguir ver pontos que eu não via. Por exemplo, eu estava com uma central rodando, quando eu via, o processamento estava ali em cima. Aí eu acionava o pessoal, o processamento está lá em cima. Pessoal, Luiz, tenta fazer esse ajuste no banco de dados. Você já reduzia um pouco, já melhorava a performance dos servidores.
né? Então, não só eu tive uma melhora na performance ao trazer para como eu tive também um aprendizado muito grande, porque o pessoal, além de me apontar o problema, eles me ajudavam a resolver e me davam dicas de como melhorar ainda mais. Tá? Então, quando eu trouxe os ambientes, eu acabei tendo meio que uma consultoria da Saving Cloud. Estou dizendo nesse ponto, mas é só para exemplificar, para facilitar a comunicação. Mas então eu iria abrir um suporte, por exemplo, falar, pessoal, estou tendo um problema aqui que as máquinas estão um pouco instável na relação da parte da web, não está respondendo direito. Aí quando eu ia ver, não, mas você não aumentou o tráfego de consumo dessa máquina. Eu ia olhar a performance do banco de dados, mas era uma configuração que estava faltando, e o pessoal já acabava me auxiliando. E com essa ajuda, eu acabei melhorando os meus serviços. Então, hoje, os meus serviços, eles rodavam num Uno 1.0, né? Não desmerecendo o Uno 1.0, mas hoje está uma Dodge Ram, sabe? Então, assim, os meus serviços eu consegui melhorar, né? Não só dentro do ambiente, mas com a ajuda do pessoal eu consegui melhorar os meus serviços prestados. É bem legal. Isso aí é bem importante a gente frisar sempre, né? Que o nosso suporte ele está aqui para ajudar no que for. Né? A gente tem o nosso atendimento 24 horas, né? E se aparece alguma coisa que seja um pouco mais complicado, a gente cria uma discussão interna e o pessoal, né, que trabalha no horário comercial, os consultores, trabalham em cima daquele problema lá, chama o cliente para trocar uma ideia, mostrar alguma melhoria que pode ser feita. Eu não sei, quando o Luiz entrou, eu acho que ainda não tinha esse segundo suporte, né? Vamos dizer assim, o nível 2 ali, né? O pessoal dos consultores trabalhando em cima. Vale lembrar também uma coisa que é muito legal, que eu acabei aprendendo muito, não aprendendo, mas quando você tem muito problema, você acaba ficando muito curioso. E dentro da própria plataforma, eu não sei se é na plataforma que tem, mas você consegue ver vídeos, né? E isso auxilia muito, porque, por exemplo, na época que eu tinha muito problema de banco de dados, até eu conseguir um especialista, né, receber a ajuda de vocês e contratar um especialista para tratar só os meus problemas de banco de dados, eu não sei como é que vocês chamam, mas tem alguns vídeos que é como se fosse apresentação com especialistas da área, né? E, nossa, teve uma de banco de dados que eu me recordo até hoje, não me recordo o nome da empresa que tá, né, parceiro de vocês, fez a apresentação, deu dicas, assim, eu consegui ter um ganho de performance nos bancos de dados somente a partir das dicas dos vídeos de vocês dentro da estrutura. Então, assim, já ajuda muito, porque às vezes você tem que contratar um especialista para te dar dicas que, na plataforma que eu utilizo, tá lá as dicas lá dentro. Então, isso é muito legal mesmo. Sim, os nossos meetups, né? Isso, exatamente, essa gravou palavra. Bastante meetups. Essa palavra que eu não conseguia lembrar. E sem falar que cada meetup que tinha aquele desconto especial, né, para cliente. Também. Isso era muito legal. Muito bom. Mais uma pergunta aqui para o Luiz, nosso bate-papo de hoje, que é a seguinte: Luiz, sua empresa é quem faz a gestão dos ambientes? E qual a experiência do seu time com a administração desses ambientes no nosso painel de controle? Legal, vamos lá. Então, sim, a gente faz, né? Fazemos o controle de versões, né? Então, cada central nossa, cada serviço que a gente implanta ou tira de funcionamento, a gente tem as versões gravadas. Então, por exemplo, eu quero subir uma atualização hoje, né, do meu serviço, e eu preciso que uma equipe específica trabalhe em cima dessa estrutura. Então, eu consigo definir que certos ambientes alguma equipe pode acessar, outra não pode, ou eu posso montar um ambiente, eu posso determinar quem que pode editar, quem que pode fazer alterações específicas, assim como eu tenho as APIs, que ajudam muito a gente no controle de versionamento dos sistemas, dos serviços, né? Então, facilita muito. Cada time que a gente tem, eles têm um acesso específico, né? Então, por exemplo, eu quero que somente um funcionário, um cooperador, faça alterações nessa central. Então, a gente vai lá, cria um snapshot, clona a máquina se tiver informação de cliente antes de fazer todo o procedimento. A partir do momento que a gente faz isso, até você comentou, né, em relação aos snapshots que ficam gravados lá por um bom tempo. Então, assim, nunca tivemos problema. Às vezes a gente já até errou em controle de versão nosso aqui internamente, subiu máquina errada de cliente e teve que recorrer aos snapshots para conseguir voltar tudo a tempo e sempre tudo em tempo hábil, né? Então, é muito legal esse controle porque eu consigo definir, por exemplo, eu crio máquinas para cliente, eu consigo tirar do meu ambiente,
né? Então eu pego uma máquina que não é para ser para mim, um ambiente, um marketplace, enfim, gero ele e mando para outro e-mail, por exemplo, que vai ser o e-mail do cliente. Então facilita muito o processo de gerenciamento, né? A gente não tem aquele gerenciamento tão robusto que nem algumas empresas têm, que só mexe ou só faz alguma coisa, porque o serviço é muito específico, é muito simples, na verdade, né? Mas a administração desses ambientes fica bem facilitada no painel, porque tem esses ganhos, né? Então, em relação à experiência do nosso time, o pessoal acha muito fácil, porque realmente é simples mexer. Então, por exemplo, vai fazer alguma alteração, pede autorização, manda o ambiente para a empresa correta, recupera, tem o snapshot, então isso facilita muito. Então, isso dá muita liberdade para a gente poder produzir e também muita liberdade para a gente acabar não fazendo algo errado, né? Porque se a gente fizer errado, tem a facilidade, né, que a Saving Cloud nos dá de obter novamente o ambiente ou gerar um snapshot, enfim. Então facilita muito para o nosso time, porque daí o time acaba ficando muito receoso em fazer alguma alteração, né, que não pode, fez uma alteração ali que como é que se diz a palavra? Não tem como restaurar, né, é irreversível. Não, ele é irreversível sim. A gente pode, obviamente que tem coisa que a gente faz na nossa aplicação, mas tem coisa que a Saving Cloud ajuda a gente a dar essa facilidade, essa segurança para a gente acabar não fazendo alguma coisa errada em algum ambiente de cliente. É bem legal ouvir falar assim das facilidades, né? Porque a nossa plataforma realmente ela é muito didática, né? E qualquer pessoa que tem um pouquinho de conhecimento ali, se fuçar, procurar documentação, os vídeos, como você citou na questão anterior, né? E ultimamente o que a gente tem feito? A gente tem uma equipe bem interessante também do pós-vendas, né? Que acompanha a evolução dos nossos clientes, o que está sendo utilizado, e acaba fomentando, algumas vezes, algum bate-papo entre os nossos consultores e o cliente, né? Então, às vezes, se você tem alguma dificuldade, né, ou o seu time, e querem conhecer um pouco mais, a gente consegue marcar um horário aqui, meia hora, 40 minutos, o pessoal destrincha o painel de controle junto, né? E se tiver um conhecimento ainda, eu falar, não, eu quero exatamente isso daqui, eu quero conhecer isso, aí consegue aprofundar um pouco mais, né? Então, cada vez mais a gente está tendo esse contato mais próximo aos clientes, né, aos usuários, né, para facilitar e para mostrar que realmente é simples e dá para criar algo robusto, gigante, porém, em alguns cliques ali está muito fácil, muito simples mesmo. Exato. Você citou, né, a colaboração dos ambientes, que é bem interessante, né, que você consegue colaborar para determinada pessoa, ou determinado grupo, ou determinado equipe, né, vamos dizer assim, Sim. E ele tem aquela limitação para não fazer nada do que não deveria. Né, é bem legal mesmo, que dá para você colocar quais os limites que você quer para aquele grupo, né? E também, como você disse, né, às vezes você desenvolve alguma coisa na sua conta, só que quem vai utilizar é um cliente que já tem uma conta com a gente, Exatamente. ou você preferiu colocar separado, né, a cobrança. Então o cara vai ali, cria a conta dele, e ele não precisa ter um conhecimento absurdo, e você simplesmente, um clique de botão, você manda o ambiente para ele lá. É só ele receber lá do outro lado e ele começa a controlar tudo por lá. No início eu tive muito problema com isso, porque o que acontecia? O cliente chegava assim, Luiz, eu quero efetuar o pagamento, tá? Como é que a gente faz? O que eu tinha que fazer? Eu tinha que entrar no meu ambiente, gerar para ele nota, gerar para ele, por exemplo, ele queria pagar no cartão de crédito e sabe aquele cliente, ele cisma com tudo, entendeu? Então o que acontece? Eu preferi fazer nesse formato. O que eu faço? Hoje eu gero um serviço para o cliente, eu mando para ele o e-mail, eu mando para ele a senha, ele cadastra o cartão dele, ele faz o pagamento dele, ele não quer pagar em tal dia, ele negocia com a equipe do financeiro, então assim, você dá muita liberdade para o cliente, né? Então isso gera uma confiança muito grande no cliente, porque ele não precisa de você para coisas pequenas, coisas que te tomam muito tempo, te tomam muito suporte, você tem que parar uma equipe, e-mail, aquela burocracia toda, então facilita muito a vida da gente, né? Chegamos então à última pergunta do nosso talk de hoje, que recebeu aqui o Luiz da Linksys Soluções em Tecnologia, para responder como ele avalia a experiência da empresa, né, e como usuário utilizando a infra da Saving Cloud. Olha, a minha experiência é a melhor possível, né? Acho que todas as perguntas que você veio fazendo eu já vim elogiando do início ao fim, é porque realmente merece elogio, sabe? Tive muito ganho, sabe? Muita facilidade. O meu serviço hoje ele se torna muito mais fácil usando a Saving Cloud. Eu consigo fazer coisas muito rápidas, sabe? Coisas que eu levava dias, horas para fazer. Hoje eu faço questão de minutos, replicação de máquina, suporte muito rápido, sabe? Facilita muito a vida. Então a nossa experiência aqui, todo mundo do time que utiliza
não tem reclamações. Quando tem alguma dificuldade, a gente aciona o suporte, já consegue obter uma resposta rápida. Então, assim, a nossa experiência hoje, a Linksys hoje, para nós é a melhor possível. Não tenho reclamações nenhuma a fazer, né? Então, assim, eu tive muito ganho, tá? Isso acho que é o ponto principal. Facilitou muito a nossa vida. A Saving Cloud nos ajudou muito hoje como empresa a ter uma autonomia, a ter uma facilidade hoje de gerenciamento, enfim, só veio a somar. Saving Cloud hoje para nossa empresa só veio a somar. Fico muito feliz em ouvir tudo isso. O objetivo nosso é esse mesmo, né? Facilitar o crescimento das empresas que nos procuram, que nos dá a honra de trabalhar junto. Muito bom, viu, Luiz? Muito bom mesmo. Bacana. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Talk Saving Cloud, que hoje recebeu o Luiz e o Daniel aqui da Saving Cloud. Deixo o espaço aberto aqui para vocês se despedirem do pessoal, de quem está assistindo a gente hoje. Luiz, Daniel. Bom, eu quero agradecer, né, a oportunidade de trocar ideia com o Luiz. É muito bom, muito gostoso saber que a gente está levando melhorias para as outras empresas também, né? Crescer juntos é muito legal, é muito bom mesmo, né? Então, eu agradeço mais uma vez o Marcos aí por organizar tudo isso, né? E muito obrigado, Luiz, por contar a sua experiência aí para a gente. Imagina, eu que agradeço aí, né? Quero aqui mais uma vez parabenizar vocês, né? Não só pela equipe de suporte, que eu falei muito deles, eles vão começar a se achar aí dentro, né? Já ficar desde o início falando deles, mas é porque realmente a experiência é excelente, né? Agradecer a equipe toda, o pessoal do suporte, do financeiro, todo mundo sempre atende a gente aqui com muita eficiência. Todas as dúvidas sempre são sanadas. Quando não são sanadas de imediato, sempre vão atrás, o pessoal corre atrás mesmo. Então, eu queria agradecer vocês mais uma vez e convidar o pessoal aí que não utiliza, vir conhecer, porque realmente o pessoal vai se sentir muito bem acolhido e vão ter um resultado excelente aí nas ferramentas. Maravilha, pessoal. Agradeço em nome da Saving Cloud a participação de vocês. E para você que está assistindo aqui em casa ou do seu trabalho, ou de onde quer que você esteja, quer conhecer um pouco mais sobre a Saving Cloud, é muito bom que você acesse nosso site que aparece na sua tela, savingcloud.com. Acessando o nosso site, na guia Soluções Cloud, a segunda ali no site, você vai conferir tudo que tem no nosso marketplace, servidores, enfim, banco de dados, containers, servidores de aplicação web. Para você que quer montar uma loja virtual, um e-commerce, também temos aqui uma solução para você, várias, na verdade. É só você acessar savingcloud.com e conferir. Você tem a possibilidade ainda, como disse o Luiz aqui no nosso talk de hoje, de testar 14 dias grátis, que foi o que ele fez antes de se tornar e converter a sua conta e se tornar um cliente. Então, acesse lá e teste 14 dias grátis também. E para conhecer um pouco mais sobre as outras tecnologias da Saving Cloud, um pouquinho da nossa história, tem a nossa apresentação comercial também aqui na nossa descrição, tá bom? Clica aí e confira. Para você que não é inscrito no nosso canal, já convido você a se inscrever para não perder outros bate-papos como que estivemos aqui hoje com o Luiz. E também trazemos especialistas para contar a experiência de testes dentro da nossa plataforma, enfim, avaliando a experiência deles também. Então, já se inscreva para não perder também esse tipo de vídeo. Além, é claro, do nosso podcast mensal que temos aqui e outros vídeos também que trazemos aqui de conteúdo para você. Comente aqui embaixo, inclusive, o que você achou do nosso bate-papo com o Luiz e com o Daniel e deixe seu gostei para esse conteúdo chegar a outras pessoas. Aproveite também, se você não segue as nossas redes sociais, nós estamos presentes em todas elas como @SavingCloud, que está aparecendo aí na sua tela também, tá bom? Vai lá e siga a gente. Agradeço você pela paciência e pela companhia e a gente se vê num próximo Talk Saving Cloud. Até lá!